Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Ricardo Salles. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Prazer, Zé Copé, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Dá para endireitar o Brasil? O senhor é presidente do movimento Endireita Brasil. Olha, eu acho que dá para endireitar. Precisa de um pouco de esforço, né? Esforço, boa vontade e coragem. Mas eu acho que dá para endireitar, sim. Aliás, é o que eu acho que o Brasil precisa e quer nesse ano de eleições. Também conosco o delegado de polícia, doutor Maurício Freire. Prazer tê-lo aqui, doutor Maurício. Prazer é todo nosso. É um prazer estar com todos os companheiros aqui que estão conosco. E é uma alegria poder retornar aqui. Nessa carreira brilhante que o senhor tem na Polícia Civil, o senhor foi delegado-geral de polícia, presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e atualmente está onde, por favor, doutor Maurício? Atualmente eu estou na Divisão de Operações Especiais. A Divisão de Operações é uma unidade do DEIC, do Departamento de Combate ao Crime Organizado, e lá nós temos 3 unidades: o Serviço Aerotático, os helicópteros da Polícia Civil, o Garra e o Grupo Especial de Reação, que é para casos de retomada de refém. O senhor está no Serviço Aéreo Tático? Eu fico na Divisão de Operações Especiais, sou supervisor do Serviço Aerotático. Também conosco o advogado Dr. Misael Antônio de Souza. Prazer tê-lo aqui, doutor Misael. Prazer meu, obrigado pelo convite mais uma vez, Ancopé, e hoje estamos aqui com essa pleia de amigos e vamos brigar por esse país, porque está precisando lutar, e muito, porque o Brasil precisa realmente mudanças radicais, e nós temos certeza que elas acontecerão nas próximas eleições. Doutor Misael, o doutor Maurício Grubzig, que é advogado em Aracaju, nos acompanha através do Facebook. Diz que todas as vezes que eu anunciar, eu devo dizer que o senhor é de Ribeira do Pombal e não Pombal. Ribeira do Pombal é na Bahia. Eu quero agradecer ao doutor, realmente eu sou de Ribeira do Pombal. Filho e orgulho de Ribeira do Pombal. Estou sempre em Aracaju, cruzando para chegar até Pombal. Também conosco o cantor Lucas Figueiredo. Prazer tê-lo aqui, Lucas. Prazer é todo meu, Zancopé. É minha estreia aqui em São Paulo, estou muito contente, obrigado pelo convite. Que maravilha. Você é de onde? Eu sou paulista natural, Sim. Mas atualmente moro na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. E agora estou já morando aqui em São Paulo. Retornando. Retornando. Como é o nome da banda? Chronics. Isso. Chronics vem de tempo, cronologia. A gente, além de escritor, músico, a gente gosta de citar as crônicas do dia a dia. Eu cantor, baixista, produtor cultural, tudo mais, e também defensor do meio ambiente, de sustentabilidade. É isso? Estamos aí. Dá para conciliar as coisas? Dá para conciliar muito bem, porque nós, como artistas, nós temos esse dever de estar trazendo mais reflexão para as pessoas. E eu acho que a música e as artes, elas têm esse papel fundamental de transformação e de mudança que a gente está precisando. Você disse que mora em Santa Catarina, Florianópolis. Exato. Né? Defender meio ambiente em Santa Catarina é fácil. E aqui, quando vem para cá, como é que faz? Essa pergunta é para me deixar na... O doutor Ricardo pode auxiliar. Eu acredito muito no poder de decisão individual, porque às vezes o poder da mudança está nos pequenos atos. As nossas músicas, elas refletem exatamente essa questão da individualidade, como cada um de nós pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Às vezes é um papel que você não joga, você tem que jogar no lugar certo,
a forma que você se alimenta, você selecionar os seus melhores produtos. Então tem formas e eu aplico isso no meu dia a dia. Doutor Ricardo Salles, o senhor foi secretário estadual do Meio Ambiente. Quando ele diz jogar no lugar certo, a maior lata de lixo que nós temos é a janela do carro. Você sabe, Zancopé, que essa posição, essa visão que o Lucas tem da postura individual é a visão correta. Eu fui secretário do Meio Ambiente e, quando assumi a secretaria, o Estado de São Paulo tinha 112 lixões. Quer dizer, o estado mais rico do Brasil, dos 645 municípios do estado, 112 eram lixões. Lixões, assim, vergonhosos, né? Nível África. Então, você vê ali, o lixão é a ponta final do descaso da sociedade brasileira com esse cuidado com o meio ambiente, sobretudo no consumo e na forma de descartar os embalagens, enfim, os produtos. Sabe que depois que eu virei secretário e comecei a ter contato com essas coisas, me causa diariamente muito desgosto ver que nós juntamos uma coisa básica, que o mundo civilizado já melhorou há muito tempo. Me causa muito desgosto ver que nós juntamos, por exemplo, o lixo orgânico, os restos de alimento, de fruta, laranja, mamão, enfim, comida, com aquilo que é o lixo seco. Sim. Plástico, vidro, papel. Não precisaria nem fazer aquela segregação do papel com o plástico, com o metal. Isso daria muito trabalho, é bastante difícil de organizar. Mas uma simples divisão do lixo seco, do lixo orgânico, já daria uma melhora do ponto de vista ambiental para o Brasil e para a cidade de São Paulo gigantesca. Isso melhoraria muito. E as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso. Mas hoje, doutor... Só um detalhezinho, Sim. doutor Misael. Doutor Ricardo, eu separo na minha casa o lixo orgânico, o lixo seco, coloco no saquinho. Mas eles juntam tudo depois. Eles juntam tudo. Passa o caminhão da prefeitura e junta tudo. Junta tudo. Doutor Misael, eu interrompi porque eu queria fazer essa observação. E eu queria fazer a observação, Zé Compera, o seguinte, que isso eu acho que é matéria de banco escolar. Mas neste país, graças a Deus, eles estão indo embora aos poucos, uns indo para a cadeia, outros indo para perder a teta, né? E graças a Deus, nós estamos nos livrando dessa febre, dessa peste que passou pelo Brasil e vamos melhorar, porque nós teremos novas eleições e o Brasil terá que colocar novos dirigentes. E eu aqui até incito que o doutor Maurício, com esse currículo que ele tem, deveria ingressar na vida pública, porque ele é um grande profissional, ele é um grande... Misael, por que o senhor não ingressa na vida pública? Estou fazendo a pergunta que ele está pensando aqui. Que porque o doutor Maurício está pensando. Eu digo todos os dias, eu adoro política, eu amo política, eu respiro política, mas eu ser político não, porque eu acho que o homem, quando se despoja da sua família para ingressar na vida pública, ele tem que realmente fazer uma série de abdicações. E eu não teria vamos dizer, esta condição. Eu reputo o Maurício como sendo um homem ideal para isso. Não vai adiantar. Mas, doutor, ele me provoca muitas vezes, viu? Sabe, mas, na federação de tiro, quando eu era atirador somente, quando era, ele me provocava para ser presidente de federação e etc e tal, mas ele é que deveria, ele que é o verdadeiro político, né? O senhor é instrutor de tiro, um dos mais hábeis. Calma, o senhor é o meu embaixador, o senhor é o que nós precisamos. Você também é da turma do tiro? Há muitos anos. Há muitos anos. Você também? Não. Olha, precisa tirar para defender o meio ambiente do jeito que a coisa está. Doutor Maurício, deixa eu estender ao senhor essa pergunta, porque o senhor foi delegado geral. Imagina-se que a polícia seja a solução para tudo. Inclusive, há uma máxima de que quando a coisa aperta, a gente chama a polícia. Quando se resolve, a gente agradece a Deus e xinga a polícia. Exatamente. É assim que acontece sempre, lamentavelmente. E a polícia, a gente imagina que a polícia vai resolver este assunto de meio ambiente que nós estamos colocando aqui. Infelizmente nós não temos esse poder, né? Nós gostaríamos de ter uma bola de cristal para solucionar rapidamente todos os crimes
E nós gostaríamos de ter esse poder. Mas veja que lá, quando a gente é pequeno, quando a gente ou não vai bem na escola, ou não quer comer, o que todos falam? Vou chamar o guarda, vou chamar o policial. Então a gente fica ensinando as pessoas a terem uma posição contrária à polícia. E de verdade o policial é aquele que, o homem, a mulher policial é aquele que desprende do seu bem maior, que é a própria vida, para a defesa de alguém que sequer conhece. Então nós precisamos ter essa outra aproximação, né? No caso aí do meio ambiente, a gente vê, né, os programas fora, e eu gostaria de perguntar ao nosso secretário, por que que na Disney, por exemplo, nenhum brasileiro joga um papel de bala no chão? Por que que em outros países que têm a certeza de cumprimento de pena, né, o brasileiro tem um comportamento diferente do que tem aqui? Então é fácil, né? Simplesmente a gente ser a vidraça e ter que resolver tudo. Deixa eu aproveitar esse gancho, doutor, e também perguntar ao secretário. Ele é ex-secretário, não é mais secretário. Mas é um eterno secretário nosso. Eterno secretário. Por que que o IBAMA desapropria 70 quilômetros de praias, aonde seriam construídos 14 eco-resorts nesse país, gerando 35 mil novos empregos, com investimentos de 8 bilhões aproximadamente, para preservar o catador de caranguejo, que é aquele cidadão que não tem um dente na boca, ele é um infeliz, né? E para preservar o pescador, que a pesca tem que ser preservada, Mas o que tem a ver o continente com a água onde ele vai pescar? Mas onde é isso? Isso é no sul da Bahia, na ilha de Comandatuba. Eu estou nesse processo desde 2006, que o pessoal do IBAMA soltaram um decreto fraudulento do primeiro item ao último item. Para melhorar, o decreto nem número tem. Olha, o meio ambiente é um valor inegociável. Todos nós precisamos ter o meio ambiente preservado, sem qualidade dúvida do ar, da água, enfim, do solo e tudo mais. Mas sob o pretexto de defender o meio ambiente, Zancopé, nós criamos no Brasil a verdadeira indústria do meio ambiente. Então, principalmente pelos órgãos do governo. Mas o órgão do governo não é a ponta do que acontece na sociedade. Então você pega a Secretaria, por exemplo, do Meio Ambiente do Estado, que não é muito diferente sobre isso que eu vou dizer do IBAMA. O que é, na verdade? Você tem uma série de ONGs que vivem de vender serviço para o governo. Uma série de ONGs que vivem de vender consultoria para a empresa privada. Então, o que acaba acontecendo? Essa turma cria os mecanismos, cria o pretexto para, no final das contas, vender a sua consultoria, o seu trabalho. No caso das áreas de preservação, também não é muito diferente. Você tem, no âmbito nacional, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, mas também aqui em São Paulo, a Fundação Florestal. O que acaba acontecendo? Você tem decisões de criação de unidades de conservação com as respectivas zonas de amortecimento, que é aquelas áreas em volta, impondo uma série de restrições que vão atingir o desenvolvimento imobiliário, restrições que vão atingir a agricultura, vão atingir a pecuária, vão atingir a pesca. Vão mutilar a região, em outras palavras. Elas têm consequências muito graves. E o que a gente vê é uma demagogia muito grande, beirando a irresponsabilidade. Quando você cria unidades de conservação sem ter efetivamente um estudo que veja quais são os impactos para o homem. Não é simplesmente dizer, olha, nós queremos voltar ao Brasil antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, antes do Tratado de Tordesilhas. Isso não é mais possível. Mas eu ouvi isso do Roberto Clabin, que é presidente da SOS Mata Atlântica. Mas o SOS Mata Atlântica recebe dinheiro de banco, de fundo estrangeiro, tem um monte de funcionário lá recebendo salário bom, para fazer justamente levantar a bandeira e gritar o máximo que puder, e no final do dia esse mesmo pessoal que levanta a bandeira e defende, as causas são boas, mas é que a forma não é sempre adequada. Essa turma vai vender consultoria. Então, há um conflito inerente nessa questão do meio ambiente. É algo super importante, mas precisa ter muito equilíbrio, você aliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Com relação à polícia, Zancopé, para ficar no tema do meio ambiente, a polícia é fundamental. Nós fechamos aterros clandestinos, onde o pessoal do PCC, que comanda essas caçambas de
de entulho na cidade de São Paulo, é bom as pessoas saberem disso. Cada vez que você contrata uma caçamba de entulho que não está devidamente registrada, que não tem o certificado de transporte, ela vai jogar o entulho num terreno provavelmente de manancial, lá perto da Billings, da Guarapiranga, estragar o meio ambiente. Quem controla essas caçambas, esses caçambeiros, é o crime organizado, com cobertura, inclusive, muitas vezes, de policial da área, tanto que nós chegamos na represa de Guarapiranga, num aterro que tinha mais ou menos 600 caminhões dia despejados regularmente lá, e não tinha um policial sabendo de nada. Quer dizer, não é possível, ninguém maneja um aterro de 600 caminhões dia sem desconhecimento do policiamento de área. Então é claro que o policiamento de área estava dando cobertura para aquela atividade. Então, essas coisas são muito... este é o mundo real. É o mundo real que faz o desmatamento, é o mundo real que polui os rios, é o mundo real que emite. Nós tentamos fazer a fiscalização da emissão de diesel, começando pelas grandes cidades. É impossível. Você não consegue viabilizar politicamente uma inspeção veicular de caminhões e ônibus a diesel, que é o que mata as pessoas de bronquite, problemas respiratórios e tudo mais na cidade de São Paulo. Perfeito. Doutor Maurício Freire, o senhor foi delegado-geral de polícia, não é? Aqui em São Paulo. O detalhe é o seguinte, a gente leu recentemente que o governo, hoje, diga-se governo federal, né, tem o objetivo de valorizar cada vez mais a Polícia Federal, em detrimento das polícias nos estados de São Paulo. O que a gente pode... Eu estou me dirigindo ao doutor Maurício, mas não estou excluindo os demais. O que acontece com este objetivo do governo federal em priorizar Polícia Federal? Em primeiro lugar, eu acho que, pelo que a gente viu pelo Brasil todo aí, não é muito diferente do nosso estado. Primeiro, nós precisaríamos que as pessoas que dirigem de verdade a polícia conheçam realmente o mundo policial, conheçam lá na ponta como trabalha o policial, o que ele precisa, quais os meios que ele precisa. Depois, esses dirigentes deveriam ir fora um pouquinho, ver o que deu certo, né, e trazer as coisas que deram certo aqui para o nosso país. Lamentavelmente, o que a gente tem visto é isso, por problemas políticos, né? Então, agora, recentemente, esse caso aí, se tira a Polícia Civil de uma secretaria, se vai para outra. Há tempos atrás, nós estávamos tentando integrar essa polícia, ser uma polícia única. Enfim, você tem um gasto astronômico, né? Uma perda de recursos, faltando gente, faltando meios hoje. Então, veja, nós precisaríamos parar um pouquinho, né? Fazer como foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, trazer os pesquisadores universitários, trazer parcelas da sociedade para nos ajudar a compor uma polícia do século atual. Nós estamos parados lá atrás, o crime vai se organizando, vai se aperfeiçoando, cada dia mais buscando tecnologia, e a gente diminuindo o ensino policial, a preparação do policial. Nós precisaríamos escolher muito bem o policial, mas para isso precisa ter um salário digno, você precisa ter meios, condições, né? Buscar tecnologia, para depois poder cobrar bem. E eu acho que a gente, quando a gente fala isso, às vezes os funcionários, os policiais, acham que é uma excrescência, mas eu acho que a gente tem estabilidade demais, às vezes, em alguns pontos, né? Você às vezes pega um mau policial, como o caso que o nosso secretário falou, às vezes o policial desvirtuando a função, consegue, através do processo legal, do devido processo legal, colocá-lo para fora da instituição, e passados 5, 10, 15 anos, ele vem reintegrado e às vezes com promoção. Eu acho que a gente está no momento de mudar a nossa legislação. Eu acho que a gente tem muita legislação. Às vezes nós apenamos com excesso, né? Mas não tem a certeza do cumprimento da pena. O senhor fez a observação sobre integração. Por que as polícias não se... Vamos falar do estado de São Paulo. Sim. Quando a gente fala em policial, a gente imagina a polícia militar, o cidadão fardado, porque esse é imediatamente identificado na rua. O senhor passa por aqui, o senhor não é identificado como
como policial, o senhor é um policial civil. Por que não há uma integração, já que um comando único existe, porque é a Secretaria de Segurança que comanda tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar? Porque não existe no Brasil essa... não está enraizado no brasileiro o compartilhamento de dados, de função, esse sentido de força-tarefa. Veja o que aconteceu na Lava Jato quando veio uma força-tarefa, ou seja, todos trabalhando no mesmo sentido. Você não é só com a Polícia Civil, Militar, hoje com a Polícia Científica, que você tem comandos diferentes, que você tem cultura, formação diferenciada. Você pega dentro de um próprio departamento. Isso é natural, parece que do ser humano, né? As equipes querem chegar primeiro, querem solucionar primeiro, querem concorrer, acabam concorrendo elas com elas. E isso, quem leva a vantagem é o criminoso. Então, os Estados Unidos tem 2.800 polícias, a polícia é municipal, mas você tem uma cultura e tem os processos todos interligados, compartilhamento de inteligência e de dados, isso dá resultado. Nós precisamos sim do policial fardado, isso dá a sensação de segurança à população, mas a gente precisa que um delinquente esteja intranquilo e não a população. Nós precisamos também de uma equipe descaracterizada na rua, né? Não só para fazer a investigação, mas para quando ele vai cometer algum delito, e de repente pula de um carro do outro sem ele saber um policial. O que a gente vê hoje é que o policiamento fica ali naquela esquina e, obviamente, né, o criminoso, o marginal, ele pode ser qualquer coisa, menos burro. Posso fazer ele um não vai comentário? roubar naquela área, ele vai roubar na outra esquina. Posso fazer um Lucas, comentário? por favor. Porque tudo parte do princípio da moralidade, do moral. A educação que eu recebi dos meus pais, eu vim de base. Isso não é a escola que é responsável. Então, a ética, os valores, como eles estão todos trocados, o policial ele tem que corrigir alguém que já deveria estar devidamente com a visão de como deveria se comportar perante a sociedade. Então, a gente está atuando como? Num remediador. A gente tem que dar um remédio, mas como é que a gente atua na causa? Eu, como educador musical, nós possuímos uma escola de arte e música também. A banda, a Chronix, nós temos um espaço de arte e música. E no dia a dia a gente percebe isso, como a educação ela pode mudar o estado da criança, às vezes que está lá num ponto de risco. A gente atua com crianças que são bolsistas, e como ela muda a visão dela de futuro. Se as políticas públicas não trabalharem em cima disso, não adianta falar sobre sustentabilidade, sobre segurança, que o futuro pode ser ainda pior. Mas se a gente quer uma mudança, a mudança está na educação, cara. Dr. Ricardo Salles, tolerância zero seria a solução? Eu acho que nós precisamos, nós brasileiros relativizamos demais as coisas. Isso é um processo que vem crescendo nos últimos 20 anos, talvez. A flexibilização excessiva das regras, das condutas, tudo aqui agora é proibido de ser proibido, virou o patrulhamento ideológico permanente, o patrulhamento politicamente correto permanente. E resultado, os pais perderam inclusive muita força para impor aos seus filhos uma educação mais rígida. Aí vem um defensor público querer interferir na forma como os pais educam os filhos. Quer dizer, uma interferência estatal na vida da pessoa, do indivíduo, como você colocou bem. A interferência estatal na vida da pessoa totalmente descabida, indevida. Quer dizer, é uma interferência mesmo. E aí, como o Estado interfere, a população, em certa medida, também diz, bom, já que o Estado vai fazer, então eu me retiro. Quer dizer, é um círculo vicioso que começa com posturas artificiais que não respeitam a organicidade da família, a organicidade da vida do ser humano, e acaba gerando essas inconsistências. E a corda estoura onde? A corda estoura na segurança pública. A polícia, seja militar ou a civil, está enxugando gelo, como o Lucas colocou bem. Você tem uma família que não educa, um Estado, do ponto de vista de educação, que não prepara. Princípios, valores morais e éticos que antigamente eram um balizador da atuação das pessoas, hoje totalmente flexibilizados, quer dizer, virou uma permissividade total. Essa permissividade excessiva faz com que esses filtros, esses freios, acabam sendo
se não totalmente eliminados, mas muito flexibilizados. A ponta estoura na polícia. A polícia militar enxugando o gelo, porque prende nas ruas, combate diário, morre policiais e tudo mais, aí solta na audiência de custódia, aí a Polícia Civil investiga, leva um tempo danado, um esforço danado para poder prender uma pessoa, aí condena a 10 anos, aí tem progressão da pena, aí tem indulto de Natal, aí tem não sei o quê. Quer dizer, aí tem aquele condenado que não quer cumprir a pena, quer dizer, é uma coisa absurda nesse país. Quer fazer mais nada eles conseguiram quebrar o país moralmente, educacionalmente, economicamente, enfim. Doutor Misael, com o perdão, os senhores é que são advogados, mas quem quer cumprir pena? Mas nós temos que em outubro, temos que em outubro mudar completamente esse cenário nacional. O senhor e a senhora que está nos assistindo, está nos ouvindo, pelo amor de Deus. Doutor Misael, tolerância escolha zero, o seu candidato. Misael. Tolerância zero. Se deu certo nos Estados Unidos, se deu certo em outros países, por que não implantar no país? Agora, aqui o que eles fizeram? Absolutamente nada. Fizeram foi tirar as armas da população, aumentar o poder de fogo da delinquência e vamos soltar quem está preso. Ele foi preso injustamente. Então tem que se mudar todo esse modelo que eles, em 14 anos, quebraram, mutilaram o país. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Você sabe esse negócio de tirar as armas? Anteontem, no domingo, eu fui para Araçatuba no final de semana num evento e fomos voltar no domingo. E fui passar no detector de metal e eu estava armado. Sim. E eu chamei a moça e disse, olha, eu estou aqui armado, vai apitar. Ela falou, mas não pode. Eu falei, como não pode? Tem porte? Estou documentado. Tá aqui? Não, mas aqui não sei o que, não pode entrar armado na aeronave. Eu falei, mas pera um pouquinho. Bandidagem entra armado onde tu quer. Entra armado até em delegacia de polícia. Entra armado nos bancos. Entra mas armado... o estatuto não permite. É um absurdo, absurdo. Nós estamos desarmando o cidadão de bem. Total. Estamos tirando o direito à legítima defesa. Estamos tratando o pai de família, a pessoa correta no Brasil, como bandido. E o bandido, quando é preso, e a polícia sabe bem disso, o bandido, quando é preso, tem que ser tratado como coitadinho. Quer dizer, você trata as pessoas de bem como bandido e o bandido como coitadinho. Não tem fórmula que dê certo num país desse jeito. Você sabe quantas prisões em flagrantes são realizadas por dia no estado aqui de São Paulo? 3 mil. 3 mil. Dos quais 1.200 pessoas não conseguem fugir da audiência de custódia. Que é uma barbaridade essa audiência, porque se tem todos os elementos para prender alguém em flagrante, já deveria ali naquela audiência de custódia ser audiência de julgamento, do primeiro julgamento. Isso deve tem ser todos os elementos. Mental que né? achou que isso então, deveria entrar. Nós teríamos que construir 3 penitenciárias por mês para manter esse pessoal. Mas a polícia é eficiente. Quantas prisões acontecem? 3 mil prisões em flagrante, fora as investigações, fora os pedidos. Maurício, você sabe o que me preocupa com a Polícia Civil em especial? Nós estamos numa escalada de desmonte da Polícia Civil há, sei lá, 15, 20 anos, talvez. Desde 82. Desde 82. Maurício Henrique Guimarães Pereira. Ele começou a implodir com aquele demagogo, não sei a sua corrente, que para mim era um demagogo, Franco Montoro, que dizia, aonde vai se construir uma rodovia em paralelo à outra quando o Maluf estava construindo a rodovia dos trabalhadores? Isso é gastança do dinheiro público. O que seria de São Paulo sem a rodovia dos trabalhadores hoje? E com o meio para fazer a linha do trem, né? A ferrovia, que aliás não foi feito. Sim, mas ele com aquela demagogia, que a coisa começou lá. Aí ele nomeou um tal de Maurício Henrique Guimarães Pereira. Que não é Maurício Freire, hein, por favor. É outro Maurício Freire, eu quero ver lá no Planalto, trabalhando em prol da população brasileira, cara. Maurício Henrique Guimarães Pereira. Vamos fazer a polícia democrática. Que democracia? Você tem que agir com bandido. Bandido é bandido, cara. Ele optou por aquele lado. Então tem que agir com ele dentro das normas legais. Deixa eu pegar esse gancho do Ricardo aqui, Misael. Diga. Então, 2 coisas. Quando eu entrei na polícia, né, já 41 anos atrás, a gente fazia o curso de Direito para ser delegado. Também, hein? Faz pouquinho tempo. E depois fazia 2 anos de criminologia na Academia de Polícia para prestar concurso para ficar 1 ano na Academia de Polícia. Hoje, nesses últimos tempos, nós vimos policiais serem formados na COPE com 28 dias úteis, 3 meses. Como é que é isso? Como você forma um perito criminal
por exemplo, Aqui na que Academia pode de ser, Polícia? sim, você forma um perito criminal, pode ter Mas que nem qualquer curso concurso uni- existe, como é que está Não, formando? existe o concurso, sim. Você tem, para perito criminal, por exemplo, qualquer universidade. Então, eu sou formado em educação física. Faço o curso de 28 dias de perito, ou 3 meses, como queiram, né? Com estágio e tudo isso. E aí você vai fazer a perícia do incêndio que aconteceu lá agora, no Paissandu. Meu Deus do céu, nós não viemos de Marte, nós saímos do seio da sociedade. Nós precisamos ter uma formação como era antigamente, para ter esse padrão, para que a polícia judiciária, a polícia civil possa realmente chegar no local de crime e ter condições de investigar adequadamente com a velocidade que a sociedade, né, precisa, para que a gente possa eu tenho atuar de uma imensa outra pena, maneira. Maurício, do que está acontecendo com a Polícia Civil. Você vê uma carreira belíssima, aliás, essas carreiras, juiz, promotor, policial, tanto militar quanto civil, são carreiras, Zancopé, para a pessoa que é vocacionada. A pessoa vai para esse tipo de carreira Aí com vocação. é o segredo, doutor. Então, mas se você não Vocacional. paga, se você Agora, não paga a PF, adequadamente... com todo respeito aos que estão lá, são os vocacionados aos concursos. Então não é mais aquele policial que ama a carreira, que quer prestar o serviço para a sociedade, são os concurseiros. Mas, E esses mas o concurseiros- vocacionado, que não Lá é também bem existe remunerado, muito vocacionado. o vocacionado que Existe. chega numa delegacia e não tem uma impressora para imprimir um boletim de ocorrência, não tem, a viatura não está em condições de sair para fazer uma operação, não tem uma estrutura, seja, tem 1000 assuntos, o Dr. Maurício conhece muito melhor que eu. E ainda uma estrutura arcaica de como tocar o dia a dia policial, livro de algema, livro disso, livro daquilo, quer dizer, não tem cabimento. Nós estamos com uma polícia, como o Dr. Maurício colocou, totalmente sucateada, desmontada, e que não vai responder desse jeito os anseios da sociedade. Aí você tem o policial que vira dono de restaurante, a polícia vira um hobby. Ele ganha tão mal como o policial que ele precisa sobreviver, tem filho, tem família, quer dizer... O governo reconhece essa deficiência salarial, inclusive permitindo o tal do bico. Então, Exatamente. incentiva a que faça o bico para justificar o mau salário que ele paga. E por que paga tão mal? Uma parte, o doutor Mizel tem toda a razão. Paga muito mal o policial, paga pior, inclusive, o civil, do ponto de vista comparativo do que o militar, até porque os militares se aposentam mais cedo, por uma questão ideológica. Sobretudo essa turma, que se iniciou realmente, Franco Montoro, Covas, etc., essa turma não gosta de polícia. Nunca gostou de polícia. Foram presos pela polícia. Tem esse que está aí até Essa hoje que turma quer não gosta de mudar, polícia. quer acabar com... Ele tirou a expressão militar, é só polícia. Ele não quer saber disso. Eu acho gozado isso. Esses caras nunca fizeram nada de bom para o Brasil. Mas nada. Nada. Este foi um projeto de unificação das polícias. A única coisa que o projeto assegurou foi retirar a palavra militar Por das quê? viaturas. Por quê? Não, mas não importa porque a unificação foi só isso. Só que foi na contramão, porque o governador que você citou, quando se fazia a unificação, ele criou a polícia científica. Exatamente. É uma terceira polícia desassociada da investigação. Sempre É uma foi, barbaridade sempre isso. foi a polícia técnico-científica, sempre foi polícia civil. Sempre né? foi, Sempre foi. foi. Ligada. Mas percebeu o disparate? Ele, quando estava unificando as polícias, simplesmente retirou Zancopé, deixa o eu contar termo um caso que o militar Lucas vai gostar aqui. e criou uma terceira. Quando lá na Departamento secretaria nós Estadual de Polícia Científica. fizemos uma blitz em cima das empresas que tratam alumínio, tiram a tinta da latinha de alumínio e para recuperar o alumínio, né, fazer a reciclagem. Só que você tem as sérias, as empresas formalmente constituídas, e tem umas de fundo de quintal que pegam e ficam, eles põem um produto químico dentro de um tonel que parece uma betoneira, um caminhão betoneira, e ele fica girando com as latinhas lá dentro para soltar todas as tintas e poder reaproveitar o material químico. Só que ele puxa a água dos rios por onde passam, elas sempre se instalam ao lado dos córregos. Tem lá em Guarulhos, tem naquela região ali para Suzano e tal. Tira a água, faz esse tratamento químico, que é no fundo é uma lavagem, é uma lavagem, literalmente, e devolve essa água contaminada para os rios. Então é um crime ambiental da pior Da espécie. pior espécie. Nós chegamos lá, fizemos várias operações com a Polícia Militar Ambiental e tudo, e a dificuldade de somar esforços da CETESB com a Polícia Militar Ambiental e lavrar os boletins de ocorrência na delegacia. Quer dizer, uma operação
É quase um esforço hercúleo, impossível de alcançar o resultado almejado, você trabalhar desse jeito. Um só carimba, o outro só vira a folha, o outro é que assina, aí o outro publica. Não é assim, não dá para trabalhar desse jeito. Enquanto isso, o crime organizado implementou o liberalismo. Não tem interferência, não tem regra, todo mundo empreende, claro que no mau sentido, do jeito que quer. Audiência de custódia. E nós estamos aqui de mãos amarradas com essa burocracia toda. Lucas, Polícia hoje é babado de bandido. Lucas, como é um debate show sobre sustentabilidade que você vai realizar aqui em São Paulo? Então, nós estamos muito contentes de estar reunindo essas entidades, essas ONGs, que estão preocupadas nessa mudança, e cada uma faz uma ação individual, tá? Cada uma faz uma ação individual. Como foi colocado, geralmente cada entidade ela trabalha de maneira única e às vezes sem colaboração uma com a outra. A nossa intenção da Chronics e da banda é propor esse debate para estar, além de unindo, trocando ideias, tá? E falar de um tema que é muito pertinente, que tem a ver com o que a gente comentou agora, que é o que a gente trata na música Super. A gente fez até uma sátira de Super, porque todo mundo vai ao Super, vocês vão ao Super? Nós Super temos um clipe dessa música. Exato. Aí, Super. Ô, Roberto, a gente pode mostrar esse clipe da música Super, que a Chronic tá aí, ó. Então a nossa ideia foi satirizar sobre esse consumo industrial e como nós podemos fazer a nossa diferença. Todo dia a mãe vai comprar suco de fruta, vai colher da prateleira do supermercado. O filho nem imagina que é no pé que nasce a fruta. O super sempre ajuda em quase tudo que queremos. Tudo industrial, artificial, parece até normal. Tudo industrial, artificial, parece até normal. Tudo industrial, artificial, parece até normal. Essa é a Super da banda Chronics. A gente deu para ter uma ideia desse trabalho de vocês, mas vocês vão fazer um show e um debate aqui em São Paulo. Vai ser depois de amanhã, quinta-feira? Exatamente, vai ser quinta-feira, lá no Centro Cultural Rio Verde, na Vila, um espaço que trata muito essa questão sustentável, a casa toda montada, natureza lá dentro é incrível, tem um anfiteatro e estamos levando 6 entidades, ONGs, que tratam da causa animal, causa vegetariana, a causa da paz. Você conhece a Feira Viva? Feira Viva... Há uma entidade, associações do setor agro, enfim, que faz em vários parques, no Vila Lobos, no Parque da Água Branca, uma feira chamada Feira Viva, de produtos naturais, orgânicos, enfim, nessa mesma linha. Quem vai estar com a gente é o pessoal do Instituto Chão. Não, eles devem estar na Feira Viva também. Era importante vocês se aproximarem da Feira Viva. Legal. Leva essa parte musical, etc., para um ambiente que é propício aos alimentos mais saudáveis e tudo mais, que é um bom hábito, no final das contas. Lucas Figueiredo, quem mais integra a banda Chronics? Então, é o Fernando Moreira, o Sérgio Seixas e a nossa equipe que já está chegando aí. Só para terminar o que eu estava comentando, a nossa ideia de satirizar em forma de clipe, fazer as pessoas terem maior consciência em relação ao que elas estão consumindo, mas também de também dar uma encostada na ferida da própria indústria, na qual ela quer propagar uma naturalidade que é artificial. E a gente, na rotina, no dia a dia, a gente acha que é normal. A correria, o dia a dia faz a gente começar
a estar tendo hábitos que são extremamente rápidos e a gente acaba se alimentando de uma maneira totalmente complicada. E isso gera não só para a sua saúde, mas também para a indústria, que tem a ver com essa questão do lixo que a gente estava comentando. Quanto mais você consome produtos que são mais industriais, mais lixo você vai gerar. E como as empresas poderiam fazer essa diferença de estar juntando e fazendo esse ciclo retornar. Então a gente acaba... chamada logística reversa da embalagem. Exatamente. São Paulo tem os protocolos da logística. Então, a logística reversa. Posso mandar um recadinho pro pessoal? Então, pode assistir no nosso canal na Vevo, o clipe super, compartilha com seus amigos. E é isso aí, estamos convidando vocês para o dia 10, quinta-feira. Sucesso. Convidados, tá? Deixa eu conversar com a Kátia Reis, da FIPESP, que está conosco aqui. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes e participantes do Gente que Fala. O Kátia, a Câmara aprova a Política Nacional para a Prevenção do Diabetes no SUS. Quem foi o relator do projeto? Zancopé, o relator foi o próprio presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB Minas Gerais, que explicou ter escolhido a proposta para si mesmo porque é diabético e considerou o texto importante. Não é comum que o presidente escolha propostas, mas esse é um problema que vivo de perto e me preocupa o crescimento alarmante da doença, disse. Para Pacheco, a desinformação e a falta de acesso a atividades físicas e à alimentação saudável são os maiores riscos, mas a falta de recursos para manter o tratamento também deve ser atacada. Mas, Kátia, o texto, logicamente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania? Sim, Zancopé, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a proposta que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a adotar a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética, incluído o tratamento dos problemas de saúde relacionados à doença. Conforme a proposta, a política incluirá a realização de campanhas de conscientização sobre a importância e a necessidade de medir regularmente e controlar os níveis glicêmicos. Mas o que o texto prevê como diretrizes da política? Então, prevê a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e a participação da sociedade na definição e no controle das ações dos serviços de saúde, a ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da saúde e da qualidade de vida, na multidisciplinaridade no trabalho intersetorial em equipe, o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o enfrentamento e o controle do diabetes, dos problemas com ele relacionados e de seus determinantes, o direito às medicações, incluindo os análogos de insulina, aos instrumentos e aos materiais de autoaplicação e autocontrole, visando a garantir a maior autonomia possível por parte da pessoa diabética. Mas existem outras diretrizes? Sim, Zancopé, também o exame de glicemia no protocolo de atendimento médico de urgência e emergência, com a inclusão do teste do teor de açúcar no sangue no procedimento de triagem, junto a outros exames previstos nas normas operacionais do SUS, e a disponibilização pelas unidades de saúde, independentemente de atendimento médico, de exames de glicemia capilar ou outros que sejam de fácil realização e leitura imediata. Kátia Reis, agradeço mais uma vez sua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos no 18º ano do Gente que Fala e esta parceria vem desde o início das apresentações do Gente que Fala. Tem algumas perguntas aqui. O André do Tatuapé, doutor Ricardo, até que ponto a queda do edifício em São Paulo está ligada à corrupção e à incompetência do poder público? Acho que eu ficaria com a segunda parte da pergunta, a incompetência. Não, eu acho o caso está totalmente ligado à incompetência, à omissão e, claro, e à corrupção. A corrupção, claro que não praticada por aqueles miseráveis coitados que moravam naquela casa, mas a corrupção praticada pelos fiscais,
pelos técnicos, por aqueles que eventualmente teriam obrigação, e se não a corrupção só por dinheiro, a corrupção moral, daqueles que tinham obrigação, Zancopé, de atuar, de desocupar um imóvel, em primeiro lugar, porque é uma propriedade que foi invadida. Em nenhum lugar do mundo se permite invadir propriedades, pública ou privada. Nós precisamos parar com essa flexibilização aqui das moda, regras. doutor. Aqui é moda, eles acham que é livre, que pode. Aqui, assim, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é do movimento social, ela pode tudo. Ela pode invadir a fazenda, o MST, mas ela nós pode vamos invadir colocar um coisa fuzil na mão de cada fazendeiro, que aí eu quero esperar por eles, viu? Calma, doutor Misael, calma, doutor. Como? Nós estamos na cidade, nós não temos ideia do problema que sofre o coitado do lavrador. Se nós temos insegurança aqui... Imagina no campo. Imagine no campo. Se você reside na divisa de um estado com outro, o bandido desse estado, ele sabe que a polícia de lá não vem buscá-lo aqui. Então, existe um êxodo. Mas a bala cruza a linha do estado. Cruza. O êxodo rural hoje é muito grande. Por quê? Porque se nós não temos segurança na cidade, imagine no campo. Imagine no campo. E esses bandidos, esses vândalos estão aí com camisa vermelha, com bandeira de martelo e machado e foice. Tem uma pergunta para o doutor Maurício aqui, enviada pelo Marcos de Pinheiros. Doutor Maurício, por que o salário do delegado paulista é o segundo mais baixo do país? Continua a ser? Não está em último ainda? Não, tá errado aí, Marcos, me desculpe, hein, mas nós já fomos a polícia mais bem paga da América do Sul. E hoje nós somos o penúltimo estado mais bem pago, ou seja, estamos em penúltimo lugar, não em segundo. É isso que eu estou perguntando. Não, mas é segundo de baixo para cima. É o contrário. É o contrário, exatamente. A pergunta é o penúltimo. Eu estou perguntando por que não conseguimos ficar em último ainda? Então, falta muito pouquinho. Já a gente consegue. Mas de verdade, assim, Marcos, não é só o salário, né? Em 1993, nós tínhamos um número de unidades. Aí as pessoas acreditam que ter uma unidade perto da sua casa, ter uma delegacia perto da sua casa, resolve o problema da segurança. Mas o que nós precisaríamos, além da população que aumentou muito, né, de 93 para cá, houve um crescimento, nós precisaríamos de mais policiais. E o que acontece hoje, né, nós ficamos com aquele quadro de 93 e criamos a Delegacia do Idoso, Delegacia da Infância e Juventude, a Delegacia da Mulher, etc. Em vez de preparar que todos os policiais possam atender adequadamente a cada um desses setores, nós criamos unidades especializadas sem um único policial a mais. Fora isso, hoje nós estamos com uma defasagem aí de quase 16 mil policiais. Então é praticamente impossível. Então nós precisamos realmente recompor os quadros. Por isso que vocês não precisam ganhar muito. Porque vocês não têm ninguém, também não precisa ganhar muito. Coisa sem nexo, né? Mas é isso. Mas, doutor Maurício, o senhor citou a Delegacia da Mulher. Até bem pouco tempo, a Delegacia da Mulher fechava. Não, nós temos diversas unidades que fecham à noite. Fica uma no centro para dizer que está atuante, mas no centro é a mulher que é agredida lá em Parada de Taipas, como é que chega no centro para pedir o auxílio da polícia? Tem um caso de polícia especializada que é um espetáculo, infelizmente. Espetáculo. Negativo. Negativo, é um horror. Criou-se a delegacia da pessoa com deficiência nos fundos do prédio da Secretaria de Segurança, onde não tem acesso de deficiente. Quer dizer, não tem cabimento. Quer dizer, isso em que andar? Pela rua. Você acessa por trás do prédio da Secretaria de Segurança. Não é aquela, mas melhorou, porque era no quarto andar, não era isso, Pantera? Era no quarto andar. Então, diante da grita, já desceu para o térreo, onde não tem acesso. Atrás do Largo São Francisco ali, coitado deficiente não consegue. Não, mas vê como melhorou. Era no quarto andar para atendimento do deficiente. Aí, diante da grita e tal, desceu, né, veio, onde está o Pantera? Está no térreo, é isso? Está na garagem, onde não tem acesso, doutor. Pois eu interrompi quando o senhor estava falando sobre o baixo efetivo da polícia. Então, nós criamos inúmeras unidades e não complementamos o quadro. Então, isso é muito grave, porque, olha, pode ter certeza que o policial quer resolver. Ele quer resolver, ele chega no local, ele fica com aquela vontade de resolver. Mas hoje não dá nem para ir ao local, porque a delegacia está lotada, cheia de gente, poucos recursos, poucas condições. Unidades do interior aí, colegas do interior trabalhando em vários municípios, tendo que se deslocar de um município para o outro. Então não sobra tempo para investigação, que é o nosso papel fundamental, primordial.
é trabalhar bem na elucidação dos casos. E às vezes as pessoas pensam que a polícia está aqui para acusar alguém. Não. Né? Nós estamos aqui para buscar a verdade. Né? E para buscar a verdade nós precisamos de gente preparada e de meios científicos. Nós fizemos uma operação em Iguape de apreensão de máquinas que estavam devastando o meio ambiente lá em Iguape. 5 esteiras, aquelas lagartas. Apreendemos as esteiras e tal, e levamos os operadores para a delegacia em Iguape. Aí, obviamente, eu era secretário, liguei para o secretário de segurança. Eu disse, olha, eu estou indo para a delegacia, precisa ter alguém lá, né? Não, um minutinho que o delegado está indo. Sabe de onde estava indo o delegado? Do Guarujá. O delegado, coitado, saiu do Guarujá para atender uma ocorrência em Iguape. Dá o quê? 2 horas de carro, isso? 200 quilômetros. 2 horas Como se no Guarujá tivessem terminado as ocorrências que ele tinha que resolver. Quer dizer, a Polícia Civil, infelizmente, está nesse quadro de abandono, literalmente, né? Não só de pessoal, de infraestrutura, de equipamento, e não dá para esperar desta deficiência toda, como você colocou bem, um resultado muito melhor do que já está entregando. Precisa realmente haver, encarar o problema de frente. Né? Felizmente nós temos policiais excelentes, muito vocacionados e que fazem a diferença, que compensam essa diferença toda que nós precisaríamos. Mas Lucas Figueiredo, a Carla da Vila Madalena pergunta se o mundo moderno é cada vez mais inimigo da vida saudável. Oi, Carla. Obrigado pela sua pergunta. Realmente ele está se tornando inimigo, mas cabe a nós mudar os hábitos. Acredito que eu posso te dar uma dica: saia do fast food. Eu não sei se é o teu hábito, mas a dica é procurar alimentação mais orgânica, grãos, suco natural. Você vai ver que à medida fast que... food é tão gostoso. Eu sei. Aquela mostarda, aquele ketchup. Mas isso, além de deixar totalmente indisposto, ele... Enfim, né, sem comentários. Mas, Carla... Carla, você pode estar adotando hábitos saudáveis, sim, levando frutas com você parando em locais. Hoje, aqui em São Paulo, principalmente, tem muita opção, mas muita opção mesmo. Ao invés de você deliciar com um hambúrguer, né, na hora do almoço, adote e vai lá, sente em um restaurante, almoce com salada, enfim. Acredito que a mudança realmente está dentro de nós e você pode fazer a mudança e ter opções. A gente tem opções hoje, então é só buscar. Doutor Misael, rapidamente, estamos no finalzinho do Gente que Fala. O Jaime, do Jardim Bom Filioli, nós estamos há 18 anos no ar e desde o primeiro dia o Jaime está conosco, mandando suas perguntas. Doutor Misael, nos 8 anos do governo Obama, que leis ele propôs para o controle e venda de armas nos Estados Unidos? Se é que propôs. Primeiro, um grande abraço a você, Jaime, e obrigado pela audiência. O Obama propôs inúmeras, inclusive foi até a televisão, chorou. No dia que ele foi à televisão e chorou, e no outro dia a população se dirigiu às lojas e aumentou as vendas das armas nos Estados Unidos só em 70%. Então lá é outro mundo, lá não se preocupa, não existe essa panaceia que nós vivemos aqui com medo, preocupado, todo mundo vive tranquilo. Semana passada estava em Nova York, andava tranquilo pelas ruas de Nova York, não tem problema. Agora, todo mundo tem armas. Então existe o respeito, e é o respeito que acabou nesse país, porque o cachaceiro e presidiário lá de São Bernardo do Campo achou que não precisava ler. Deixa eu perguntar para o Lucas. Lucas, onde eu encontro sobre a banda Chronics? Vocês estão no encontro... Tem site, tem um show que vocês realizarão daqui a 2 dias. Sim, a gente tem um site que é o chronicsonline.com.br e o chronics.art ou nas redes sociais, né? Chronics com K. A gente vai estar na quinta-feira agora, na Estação Galícia Rio Verde. A partir das 8 horas começa o debate e logo em seguida vai ter o Pocket Show, onde nós vamos apresentar o clipe Super, que tem a participação da atriz Gorete Milagres. Onde é a estação? É Vila Madalena? Vila Madalena. Certo. Belmiro Braga, o nome, a rua. Né? Repete só um site que a gente possa localizar e encontrar o trabalho de vocês. Sim, o site é chronicsonline.com.br.
Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Agradeço a tua gentileza, Lucas. Obrigado Sucesso mesmo, para você. Mas vou repetir, defender meio ambiente em Santa Catarina é muito fácil. Mas vou te falar, o que eu mais gostei de São Paulo, nessas minhas vindas 2 anos para cá, foi eu até comentei com o Christian, que é o nosso assessor, está aqui, é a quantidade de árvores que hoje tem na cidade. Que o Maluf plantou quando foi prefeito. Então, eu não sei. Maluf, obrigado, o resto abandonou a Mas cidade. eu vou te falar aqui. Inclusive o atual. Você sabe quem é o prefeito atual de São Paulo? Ninguém sabe. Demora para responder. E a maioria das cidades hoje do Sul, todas elas não estão arborizadas. E eu achei muito, muito legal. Agradeço, doutor Misael Antônio de Souza, advogado, participando desta edição de Gente que Fala, doutor Ricardo Salles, o delegado Maurício Freire. O doutor Maurício Freire foi delegado-geral de polícia em São Paulo e atualmente é do Serviço Aéreo Tático da Polícia Civil, tá certo? Exatamente. Correto? Final desta edição, estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.